Olá, bom dia pessoal, aqui é o Daniel e eu estou iniciando exatamente nesse vídeo uma série onde eu vou apresentar os livros do Bert Hellinger para você que está começando a se interessar pelas constelações familiares ou para você também que já tem alguma experiência, mas quer continuar aprofundando as suas experiências, as suas descobertas com a constelação familiar. E com certeza chega a hora de, junto com a prática, junto com o vivenciar das experiências da constelação, acompanhar também a literatura, ler a respeito. É muito importante, é fundamental que você leia, é mesmo parte do processo. E aí tem algumas considerações importantes, eu quero compartilhar com você também sobre a minha experiência com os livros do Hellinger, os primeiros livros que eu li, como que foi. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu quero falar para você é o seguinte: os livros do Bert Hellinger são livros que são mais do que escritos, que são mais do que simples textos. Os livros do Hellinger são experiências, são experienciáveis. O que isso significa? Significa que ao ler um livro, ao ler as palavras, os textos do Hellinger, cada pessoa é tocada, cada pessoa é dentro dela movida em direção a insights, a soluções muito profundas. Só ler os livros não adianta muito, é preciso ter a prática, é preciso ter a experiência. Só ter a experiência e a prática fica muitas vezes faltando algo, faltando alguma organização. E é aí que entram os livros. O primeiro livro que eu li sobre constelação familiar, o primeiro livro do Hellinger que eu li foi depois de ter conhecido o trabalho da constelação familiar. Eu nem sabia quem era Bert Hellinger. Eu mal sabia o que era constelação familiar. Estava participando ali pela terceira vez de um trabalho e foi ali que eu tive contato pela primeira vez com um livro. E isso foi em Brasília, no meu primeiro módulo de treinamento com a Mimansa, há alguns anos atrás. E em todos os módulos dela, ela sempre levou os livros do Hellinger para vender em todas as vivências, em todos os trabalhos que ela deu, ela levava todos os livros do Hellinger para vender. E eu cheguei ali naquele hotel onde estava tendo o curso e vi uma mesa cheia de livros. Eu falei, uau, livros, que lindos. E aí eu perguntei qual que seria interessante comprar. A pessoa que estava lá vendendo falou, olha, tem vários, escolhe o que você gosta mais. E eu falei, nossa, mas por qual que eu começo? E a pessoa não me falou também. Ela falou, olha, escolhe um, não tem necessariamente ou exatamente um para começar. E eu escolhi um livro. Por acaso, um livro que mais me chamou a atenção. E eu vou pegar até aqui esse livro, que é esse daqui, O Outro Jeito de Falar. Esse foi o primeiro livro do Hellinger que eu comprei. E eu fui embora e cada pessoa tem uma experiência com a literatura, com os livros, né, de cada autor. E a minha experiência com esse livro foi a seguinte. Eu li, acho que umas 2, 3 páginas, e não consegui ler mais. O livro travou, parou, não funcionou, não deu certo, eu não conseguia mais ler. Era muito difícil. Poderia continuar lendo, mas a informação não tocava, não chegava. Seria uma leitura artificial. Então, eu respeitei, parei de ler, coloquei o livro na prateleira e segui a vida. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, comprei mais 1 ou 2 livros. Eu acredito que Ordens do Amor ou Simetria, não lembro qual que foi o primeiro. Mas, aí sim, eu continuei lendo mais um pouquinho. E eu notei
que em todos os livros chegava uma hora que eu não conseguia continuar lendo, parava, a leitura parava, não fluía. E eu respeitei, mas sempre que eu conseguia, eu retomava, eu pegava algum desses livros novamente e por pelo menos uns 2 anos eu fiquei com 3 livros só. E eu retomava um, retomava outro, lia mais um pouquinho e cada vez que eu lia eu tinha uma surpresa, eu reconhecia algo, eu era levado a compreender algo. E era tão impressionante, e isso acontece até hoje, quando eu leio ou quando eu releio um livro. Às vezes eu estou lendo o livro, lendo. Chega uma hora que vem algum insight ou vem alguma compreensão tão grandiosa, tão forte, que continuar lendo o livro fica até sem sentido. Nem tem por que continuar lendo o livro. Aquilo é tão maravilhoso, aquele ponto onde chega a leitura é tão maravilhosa que eu paro e aí eu vou viver e vou com aquela compreensão. Sabe quando a gente acorda de um sonho bom, que fica aquela sensação no corpo assim maravilhosa? Então, exatamente essa sensação. E aí eu notei com o tempo o quanto com os livros do Hellinger, e lógico que isso acontece com outras literaturas também, mas com os livros do Hellinger algo muito profundo acontece nesse sentido. Ou que não dá para continuar lendo o livro porque chega um momento ali onde não existe mais a experiência. E aí é preciso parar de ler, porque na hora parece tão difícil a leitura, tão incompreensível às vezes, ou tão chata até, né? Que é preciso parar de ler para que a vida tome movimentos, tome novos caminhos, novos rumos, novas experiências para depois, quando novamente a gente voltar a pegar o livro, daí sim a leitura fluir, porque daí tem uma nova experiência, um novo momento de vida. E isso pode levar 2 anos. Há livros do Hellinger que eu fechei por 2 anos, por 3 anos, para abrir só depois. Então, isso que a leitura ela fica bloqueada. Não estranhe, se a leitura fica bloqueada, fecha o livro, guarda na prateleira e pronto. Um dia ele vai te chamar de novo. Ou acontece isso, que você está lendo o livro e de repente vem um insight tão maravilhoso que continuar lendo seria colocar mais informação sem ter necessidade. Dar o que se tem, tomar só aquilo que a gente precisa. E nesses livros se trata muitas vezes disso, de só tomar aquilo que a gente precisa. E quando a gente toma, pronto, segue a vida. Portanto, não são leituras artificiais. Não dá, principalmente as pessoas que estão estudando a constelação, que estão adentrando esse mundo, não dá para ler de forma artificial. Ler a constelação, ler e querer entender como fazer. Esse é aquele atalho que passa pelo penhasco, o pior atalho que a pessoa pode pegar, pode querer fazer. O caminho mais longo é o caminho mais curto e o caminho mais longo é o caminho da experiência. Então, assim, a leitura dos livros do Hellinger precisa mesmo ser feita de uma forma muito natural, muito autêntica e muito lenta também. Não se pode estudar os livros do Hellinger, não é possível. Você pode estudar, você pode pegar trechos e riscar o livro e fazer resumos, né? Mas não é esse o processo. Com isso você vai ter algo artificial. Informação. Você vai ter aquela informação que quando alguém te pergunta, você até sabe responder, mas que não foi vivenciada por você. E essa não tem valor. É se perder na superficialidade,
não adianta. Então é isso, os livros do Hellinger são uma grande experiência. Há ali nas palavras muita energia. E o que acontece? Eu acabei nesses anos, por acaso também, depois de que eu comecei o treinamento, conhecer as constelações e eu comecei a trabalhar e acompanhar a Mimansa, eu comecei a vender os livros do Hellinger nos encontros. Como eu falei no começo do vídeo, ela sempre levava os livros para vender. Todos os encontros, todo trabalho tinha livro. E eu comecei a me aproximar cada vez mais da experiência dos alunos que compravam os livros e o que eles compartilhavam a respeito dos livros, o que eles falavam a respeito dos livros, tanto os alunos quanto as pessoas que participavam nos módulos de vivência, né? As pessoas que estavam lá para vivenciar o trabalho, não como alunos. Então, eu tinha um contato muito próximo com pessoas que estavam fazendo o curso e tinham interesse nos livros para aprender, e pessoas que estavam vivenciando as constelações e tinham interesse nos livros para vivenciar o processo internamente. Não para ensinar para outras pessoas, mas simplesmente para aproveitar o processo. E os livros são iguais para todas as pessoas, para as pessoas que estão aprendendo ou para as pessoas que estão vivenciando o processo. E aí, mais tarde, eu comecei também, já vendia junto com a Mimansa, apoiava ela, porque ela que organizava a venda dos livros também nos encontros grandes do Hellinger aqui no Brasil, e depois nas pós-graduações, nos cursos da Hellinger, eu continuei vendendo os livros, apoiando nesse trabalho e vendendo os livros e com um contato próximo aos alunos também. E esse contato próximo me trouxe a experiência de conhecer a percepção de cada pessoa, o que cada pessoa estava sentindo dos livros, qual livro que cada pessoa preferia ou gostava. E foi sempre muito interessante para mim notar o quanto algumas pessoas vieram e compraram, por exemplo, de uma vez só, os 30 livros do Hellinger, compraram todos e levaram. E depois eu perguntei, e como foi? Você leu os livros? E a pessoa falou, nossa, eu estou lendo, mas leva tempo. Pessoas que vieram e compraram um livro, levaram para casa e depois voltaram de novo para comprar outro livro, falando, olha, eu comprei o livro, mas eu não consigo mais ler, então eu vim buscar um outro para eu continuar lendo. E a experiência das pessoas foi confirmando a minha experiência também, né? E mais tarde também eu fui sabendo das pessoas quais livros que elas mais gostam. E é impressionante como cada pessoa tem o seu livro do Hellinger preferido, um ou dois livros preferidos, e que a pessoa fala, nossa, esse livro é o principal da constelação, esse livro todas as pessoas precisam ler. Por quê? Porque a experiência da pessoa, experiência de vida, naquele momento que ela leu o livro, provavelmente estava em ressonância total. Então, num primeiro livro a informação talvez não tenha chegado tanto, num segundo talvez não, mas num terceiro e num dado momento a informação chegou fortemente. E cada pessoa tem o seu livro, e isso é maravilhoso. Lendo todos os livros do Hellinger, há informações repetidas, que você vai ver em um livro, vai ver em outro livro, vai ver em outro livro, mas em contextos diferentes. E é aí que está a experiência toda de ler os livros do Hellinger. Vai ter um livro que você vai falar, nossa, esse agora eu entendi, e nesse livro eu entendi, nesse livro que maravilhoso, que fantástico, aqui está tudo que eu precisava saber. E eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou com vários livros aqui comigo, né?
E eu tô com alguns livros que eu mesmo acredito ser os principais, assim, serem os principais para iniciar uma leitura, né, do Hellinger. Mas eu vou falar dos livros principais num próximo vídeo, por qual começar, quais assuntos e tudo. Mas eu quero falar um pouquinho ainda dos livros que são ainda mais de experiência para você iniciar a leitura. E um dos livros que eu recomendaria, então, nesse momento que você está iniciando as leituras com Hellinger, é um livro que nem é tanto assim procurado, mas é um livro muito importante, que é esse daqui, Pensamento sobre Deus. Não é um livro dos mais vendidos, não. Na verdade, é um dos livros menos vendidos. Mas por que esse livro é tão importante? Por que esse livro é tão importante para você tê-lo, né? É um livro de cabeceira, tá? Porque até antes de conhecer sobre a constelação, como fazer, o que fazer, há algo por baixo que é o alicerce de todo o trabalho, que não diz respeito ao trabalho, ao que fazer, mas ao como fazer, né? Mas que diz respeito a algo mais amplo da vida, a algo maior da vida. Aquilo que está na profundidade, aquilo que é o entendimento primordial. E para quem gosta, por exemplo, de outras filosofias, o Tao, por exemplo. O Tao, ele é uma base de toda uma cultura de conhecimentos. E na constelação isso acontece, na vida isso acontece. No trabalho de Bert Hellinger é assim. Existe uma base, um caminho por onde vai o pensamento, um caminho por onde vai a compreensão. E sem essa base, o trabalho fica muito difícil. Porque é como se a pessoa compreendesse aquilo que se faz, mas não compreende o sentido, não compreende o mais profundo. E esse livro, uma tradução para a língua portuguesa, ele traz exatamente isso. São textos que não dizem de constelação. A pessoa vai falar, mas eu comprei o livro, mas ele não fala nada de constelação. Não fala nada de constelação. Aqui você não vai ler, constelação familiar. Não, nada, como em outros livros. Mas são livros que esse livro tem textos que tem até uma leitura complexa às vezes, que demora para chegar. Pode ser que você comece a ler e fale, nossa, mas isso é muito difícil. Não sei, talvez sim, talvez não, mas é uma possibilidade, porque algumas pessoas falaram, nossa, eu comprei esse livro, mas eu não conseguia ler. Mas não é que é difícil. Leia da seguinte forma. Você acorda um dia, pega o livro, abre em uma página e lê. E lê sem intenção de entender, sem intenção de querer saber, sem intenção de falar para outras pessoas, de ensinar para outras pessoas, nada. Você simplesmente lê. E alguma experiência vai passar para você. Talvez você não entenda nada naquele momento. Não tem problema. Acho difícil, tá? Você vai entender sim. Mas mesmo que não entenda, que naquela hora a informação você fala, nossa, mas o que é isso? Como assim? Né? Porque isso aconteceu comigo várias vezes. Eu falei, mas como assim? Não entendi. Para depois passar um tempo, às vezes 1 dia, 2 dias, 1 mês. E às vezes até acontecer de eu ler o mesmo trecho do livro depois de 6 meses, depois de 1 ano e falar, nossa, era isso. Então, ter lido aquele início, aquela primeira página, mesmo sem entender, trouxe uma compreensão muito profunda tempos depois.
São livros mágicos, acho que você está entendendo. E esse daqui é um livro mágico. Esse aqui é um livro, todos eles, tá? Mas esse daqui é um livro muito mágico. E os textos deles não tem mais do que uma folha e meia, né? Uma página ou 2 páginas no máximo. E cada um com texto. E mais uma observação que quero fazer sobre ele. E sobre os livros do Hellinger. Todos traduzidos para a língua portuguesa têm títulos e têm capas diferentes do que é no original, no alemão. E a tradução dos títulos, né, não tem necessariamente a ver com o título em alemão. Quando as editoras publicam o livro em português, elas escolhem o título olhando um pouco para o lado comercial e olhando um pouco para aquilo que mais se aproxima da tradução para a língua. Não dá para fazer uma tradução literal. Mas aqui está escrito pensamentos sobre Deus, suas raízes e seus efeitos. Raízes, isso é exatamente aqui. Aqui estão as raízes, né, de todo o trabalho. E pensamentos sobre Deus, eu não levaria esse título, né, aqui está sobre Deus, eu não levaria esse título tão fortemente a sério, não num primeiro momento, pelo menos. Qual é o significado, né, quando alguém lê Deus e lê pensamentos sobre Deus? Eu não sei qual é o significado que cada pessoa dá para esse título. E não se prenda no título, não se prenda na capa do livro, tá? E no fundo faz todo sentido também, pensamentos sobre Deus. Mas aqui são experiências a respeito da vida, do mais profundo da vida, né? Como eu disse antes, quem gosta do Tao também vai encontrar aqui nesse livro uma compreensão muito profunda a respeito. Então esse seria um primeiro livro, é um livro para você ter na sua cabeceira, é um livro para você ter junto com você, para entender a base da constelação familiar. Um outro livro que é muito interessante, muito importante também para entender a trajetória das constelações. E eu estou indicando livros aqui que muito provavelmente outras pessoas, ou não sei, nem indicariam tanto, tá? Mas eu estou indicando esses livros que são os primeiros para você ter, mesmo que você não leia exatamente agora, mas são livros importantes para você ter. Se você está experienciando as constelações ou se você está estudando as constelações, né? E um segundo livro que seria muito interessante você ter é esse daqui, olha, Um Lugar para os Excluídos. Nesse livro, você vai conhecer sobre a trajetória do Hellinger e sobre a forma dele pensar, sobre a forma dele enxergar a vida e sobre aquilo que ele transmite e sobre a abordagem da constelação familiar. Leia, experiencie e questione muito. O trabalho da constelação não é para você acreditar nem nos livros, ler como uma pessoa cega. É para você questionar, ler, falar, nossa, eu li esse texto, mas não faz o menor sentido para mim. Não, isso está errado. Isso não é assim que funciona. Não ler desacreditando. Desacreditar é uma coisa, mas ler na vontade mesmo de questionar, sabe? Aberto, né? Ter uma postura aberta, mas ao mesmo tempo de confrontar as ideias que estão no livro. Confrontando, você vai encontrar respostas muito preciosas, tá? Então, esse livro aqui, e é uma paixão, como eu disse, cada pessoa tem os seus, e eu acredito que aqui está a base das constelações familiares. E não são livros que falam especificamente de constelação, são livros que falam de outros assuntos, da vida, que é, no fundo, né, o que a constelação propõe a fazer, revelar a vida. E, bom, se você
está aprendendo, quer aprender, começar a entrar na experiência do aprendizado, como que eu posso de alguma forma aplicar as constelações no meu trabalho, se você até é psicólogo, ou se você é terapeuta, ou se você tem algum tipo de trabalho e você quer entrar um pouco mais nas constelações. Então, um livro recomendado nesse sentido é esse daqui, O Amor do Espírito. Então, assim, nesse livro você conhece, principalmente se você já tem uma experiência com psicologia, com psicanálise ou religião também, tá? Se você se você atua em alguma religião de alguma forma, né, em uma organização religiosa e você quer aprofundar nos conhecimentos da constelação familiar, e veja, muitos pastores, missionários, padres têm encontrado respostas aqui nesses livros. A constelação, o trabalho de Bert Hellinger, não está oposto, né? Ah, não, esse não, religião, não, está junto. Então, pessoas de todas as áreas encontram respostas aqui, nesses livros, nesses trabalhos do Hellinger. Esse livro, Amor do Espírito, é um livro para você também ter na sua cabeceira, para você também ter no seu acervo aí, para você encontrar respostas mais práticas sobre o trabalho. Por exemplo, como é o ato de ajudar na constelação familiar, ajudar uma pessoa, uma outra pessoa. O que é ajudar? Como um terapeuta pode ajudar? E aqui serve para psicanalistas, serve para psicólogos, serve para professores, serve para advogados, serve para todas as profissões, médicos, todas as profissões que ajudam alguém a fazer alguma coisa. Todas as profissões de ajuda encontram respostas nesse livro aqui. Está até marcadinho. O que está marcado aqui? Vamos ver. Ah, disputa pelo poder. Ó, assuntos aqui. Disputa, eu vou marcando porque vou pesquisando, vou trabalhando nos textos. E a diferenciação das consciências também está marcado aqui, que é o assunto mais primordial, mais fantástico na vida e nas constelações também. Então, assim, ó, esses 3 livros. Este foi o contrário, né? Esse daqui, O Amor do Espírito. Esse daqui, Um Lugar para os Excluídos. E esse daqui, Pensamento sobre Deus. Mostrei os 3. Ah, e eu quero presentear alguém. Eu quero dar um livro de presente. Gostei das constelações familiares. Quero dar um livro de presente para alguém. E que livro que eu dou? Ó, então, vamos lá. Aqui, A Cura. Se você quer dar um livro de presente, dá esse livro. A pessoa vai gostar, tá? Esse livro aqui é maravilhoso para dar de presente. E é isso, então. São esses livros os principais para você ter na sua cabeceira, os principais para você começar seus estudos da constelação, né? E mais uma coisa importante que eu quero falar também, que é muito importante. Dias atrás uma pessoa me ligou e falou, porque a gente mantém uma loja de livros também virtual. E eu vou passar o link aqui abaixo. Mas você pode adquirir os livros nessa loja, você pode adquirir os livros direto no site da editora também. Os 3 que eu mostrei para você são publicados na editora Atman. Uma pessoa ligou outro dia e falou, olha, eu quero livros da constelação familiar e alguém me passou o seu contato. E ela citou um livro de uma outra pessoa, que não é o Bert Hellinger. Aí eu falei, olha, qual que é a sua experiência com as constelações? Ela falou, eu estou começando. E aí eu falei, olha, é o seguinte, se você quer aprofundar nas constelações familiares, o caminho mais difícil e o caminho mais rápido são os livros do Hellinger. Por quê? Porque ali não tem distração, é direto ao ponto. Nesses anos todos, e anteriormente também, eu já li e já vendi também livros de outros autores. Nesses cursos, né, a gente colocava lá à disposição livros de outros autores. E tem livros maravilhosos, livros que são muito bons.
É muito bom que pessoas escrevam, coloquem suas experiências no papel, né? Mas assim, se a pessoa está começando, se a pessoa está tá caminhando nas constelações familiares, às vezes ela procura livro de outro autor porque alguém fala, vê naquele livro que está mais fácil, explicado e tal. Olha, não adianta e não ajuda muito, tá? Agora, não concorde nem discorde, por favor, mas duvide e veja por você mesmo e tire suas conclusões. Não corte caminho com explicações mais fáceis, tá? Vai direto no ponto. E qual que é o ponto? Os livros do Hellinger, eles são às vezes difíceis. E por que são difíceis? Porque não tem atalho. E todas as pessoas, né, toda a gente, na maioria das vezes, procura um atalho, um jeito mais fácil. Só que não dá para queimar etapa. Nesse trabalho, precisa ser a informação muito correta, a informação muito verdadeira. Principalmente se você está iniciando nas constelações familiares, o que vai acontecer? Qualquer informação que você receba que não é a informação correta, que é um pouquinho distorcida, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E toda pessoa que aprendeu constelação familiar não é o Bert Hellinger. Então tem desvios. Toda a gente tem desvios. É natural que seja assim, né? Mas nos livros do Bert Hellinger está ali a base, sem falhas, sem erros, sem desvios. E não ter desvios, muitas vezes, é o que torna a leitura difícil. Porque a gente está acostumado com o mais fácil, com o mais leve, com o que vai dar algum tipo de tempo a mais para a gente sofrer. Então, mesmo que outros livros sejam maravilhosos, sejam fantásticos, neles você corre o risco de sair um pouquinho ou sair bastante da energia das constelações. E se você pode ir direto, né, no que há de mais profundo, e eu falo para você, por experiência, é ir direto no que há de mais profundo. E isso causa até raiva em algumas pessoas, né? Que é tão profundo e que às vezes é tão difícil de alcançar que as pessoas geram formas para ser mais leve, para ser mais fácil. Mas não é assim. Você vai pelo mais difícil, nesse sentido da constelação, pelo que às vezes parece mais complexo, mas depois de alguma caminhada, você começa a colher frutos. Quais são os frutos? São os frutos da clareza, são os frutos da objetividade, são os frutos de você não ter informação distorcida, né? Não julgando, mais uma vez, outros livros, mas é inevitável. Se não é a fonte, se não é a origem, né? Vai ter algum tipo de desvio. E outra, vai ter alguma forma de cortar caminho. É uma tentação. Alguém que escreve um livro ou alguém que fala sobre a constelação tem a tentação de acabar com a angústia, acabar com a dificuldade. Então a pessoa faz o quê? Pega um trecho inteiro de um livro, pega um livro inteiro, aquilo que é o principal, e coloca como resposta para outras pessoas lerem. Olha aqui o resumo do livro, olha aqui, isso aqui é o mais importante, olha aqui, isso daqui é o que é o mais fantástico. Só que é uma explicação. E quem lê a explicação recebeu um spoiler. Esse é o ponto de você ler outros livros ou ter contato com outras informações. Porque você acaba tendo uma explicação de algo que satisfaz a sua mente, satisfaz o seu intelecto, mas você não passou pelo processo, que às vezes é dolorido.
Por isso que um livro tem, às vezes, 200 páginas e se fala, do livro o que importa mesmo é uma página. É uma linha de texto que está lá que é o mais importante, que é o que toca. Porém, para aquela linha ter efeito, precisa passar pelo livro todo. O livro é uma construção, é um caminho. Não é à toa que um livro, não é de forma aleatória que um livro é construído. Cada livro é construído para te levar a um determinado ponto, a uma determinada experiência, do início até o fim. Por isso que não adianta, inclusive quando assuntos, né, de um livro é publicado na internet, um trecho, você lê um trecho e, é legal, mas é como você vê a foto de um prato de um restaurante, de um alimento, de uma comida, a foto, e você fala, nossa, é bonito isso, nossa, que bonito, que foto linda, mas é só a foto, você não sente o gosto. Por isso que é super importante ir por esse caminho que pode ser parecer mais difícil, mas é o caminho mais rápido, não queima etapa, não pula etapa, né? Então, queridos amigos, esse é um assunto que me maravilha demais, que eu adoro, que eu gosto demais, o assunto dos livros. E é isso. Olha, o amor do Espírito, pensamento sobre Deus, está aqui. E o último livro, para você ter aí na sua cabeceira, Um Lugar para os Excluídos. Como eu disse, são os que menos, talvez, não Amor do Espírito, mas Um Lugar para os Excluídos e Pensamento sobre Deus, os que menos vendem, mas são os que têm uma profundidade que alcança a base das constelações. Muito importante para você ter. Esse foi o nosso vídeo de hoje. É o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre os livros do Bert Hellinger, né? Livros da constelação, para você iniciar a sua leitura, seus estudos ou até aprofundar, né, nas constelações familiares. Como eu disse, leitura e experiência fazem parte do processo e são importantes. Eu gostaria de pedir para você comentar aqui embaixo suas experiências com livros do Hellinger, qual você já leu, qual foi seu insight, o que você reconheceu, sua experiência, gostou, não gostou, às vezes a gente não gosta também, né? Também se você tem uma sugestão de livro e por que você sugere esse livro, isso é o mais interessante saber. Olha, o livro tal do Hellinger é o que eu mais gostei por causa disso, aquilo outro, recomendo fortemente que as pessoas tenham, que as pessoas comprem. Comenta aqui embaixo, é muito importante. Lembra de curtir o vídeo, lembra de se inscrever no canal, lembra de tocar no sininho aqui para você receber notificações quando novos vídeos forem postados. Lembra de compartilhar esse vídeo também. Isso é importante você sabe que ajuda a gente aqui no canal e que também mais pessoas ficam sabendo do trabalho, mais pessoas se beneficiam. Lembra de compartilhar, principalmente com pessoas que estão interessadas na constelação familiar, da sua família, amigos que estão interessados aí, querem conhecer mais. Gente, nós vamos ficando por aqui e nós nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço para você, um grande beijo e até lá!